Olá, meus amigos, Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Olha só, uma das questões, eu já tentei responder aqui, mas uma das questões que muitas pessoas têm com respeito ao Espírito Santo, e parece que esse questionamento, essa pergunta permanece, porque muita gente diz: ô bispo, por que é que eu não recebi o Espírito Santo? Qual o problema? Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já deixei o meu pecado, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. Por que é que eu não recebi o Espírito Santo ainda? E às vezes a pessoa fica até frustrada por isso. Parece que Deus não ouve a sua oração. Mas não é não. Deus ouve e Ele vê todas as coisas, não deixa nada faltar. Mas respondendo a essas pessoas que têm essa interrogação, e outras que dizem: eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, mas a minha vida é um caos, é um fracasso. Fracasso na parte sentimental, fracasso na parte material, fracasso na parte familiar, enfim, eu tenho sido uma pessoa fracassada, embora tenha o Espírito Santo, embora fale em línguas, etc, etc. Como se falar em línguas fosse a garantia do batismo com o Espírito Santo, que não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, nada. É muito legal. O batismo com o Espírito Santo, eu vou mostrar para vocês agora como que ele é. Vamos mostrar por que ele não veio. Ele não veio e não tem vindo sobre muitas pessoas que têm se esmerado em buscá-lo. Nós falamos essa semana agora passada sobre a glória de Deus, e eu penso que muitas pessoas não entenderam a glória de Deus, não entenderam nada. Então, se você ler João, capítulo 12, versículos 42 e 43, você vai ver o porquê que tanta gente não recebeu o Espírito Santo. Aí está a resposta. Olha só, preste atenção. Diz o texto: apesar de tudo, até muitos dos principais creram em Jesus, creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. E depois ele fala: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha só, vamos pensar, vamos raciocinar. Jesus estava lá na semana da Páscoa, da festa, e aí ele estava atendendo as pessoas, enfim, ensinando, orientando, etc., lá em Jerusalém. E muitos dos principais, quer dizer, aqui fala de muitos principais judeus. Muitos dos principais judeus, dos principais, os mais eloquentes, os mais fiéis, digamos assim, naquela altura, os mais ricos, os mais abençoados, enfim. Muitos dos principais dos judeus, aí os principais aqui fala do judaísmo, creram nele, creram em Jesus, assim como muitos que estão nos ouvindo agora creem em Jesus, têm feito orações, têm feito jejum de Daniel, têm orado para isso, têm orado, pedido a Deus o batismo com o Espírito Santo, etc. Creram nele, creem nele, mas, e aí vem o mas não o confessavam por causa dos fariseus. Quer dizer, eles criam em Jesus,
mas não assumiam a fé em Jesus. Eles criam em Jesus, mas não se colocaram na posição de servos do Senhor Jesus. Aí é que está a resposta. Muitas pessoas creem em Jesus, creem no batismo com o Espírito Santo, creem na Bíblia, vão na igreja, são fiéis na igreja, mas não se posicionam como servas do Senhor Jesus. E não adianta. O que adianta a gente crer nele e desobedecer à voz dele? O que adianta a gente crer nele e não dar ouvidos ao que ele manda? O que adianta a gente crer nele com todas as nossas forças e virar as costas para a palavra dele? Não dá. Você tem que servi-la, você tem que servi-lo. Quando a pessoa crê em Jesus, quando se crê em Jesus, ela tem consciência plena de que a partir daquele momento ela não é mais dela. Ela deixou de ser senhora de seu nariz para ser serva do Senhor Jesus. Aí está a resposta. Então, muitas pessoas têm crido no batismo, têm crido no jejum de Daniel, têm crido na palavra, mas não têm assumido a fé de serva, de servo. E isso é o que faz a diferença. Porque Deus sabe quem você é, quem eu sou. Você pode ter certeza de uma coisa, com absoluta certeza. O Espírito Santo vem sobre todos os que o invocam em espírito e em verdade. Quer dizer, se entregam, creem nele, começam a obedecer a sua palavra, começam a buscar mais informações a respeito dele. O Espírito Santo, ele sabe todas as nossas atitudes, nossos pensamentos, ele sabe quem está por detrás das suas dificuldades em tê-lo, em recebê-lo. E uma das dificuldades, eu penso que é a maior dificuldade, é que você às vezes crê no Senhor Jesus, mas não tem o assumido como seu Senhor. Você até confessa para outras pessoas, não, eu sou crente, eu sou da igreja A, B, C e tal. Você fala de Jesus para outras pessoas, isso é fácil, tudo isso aí é fácil. O difícil, minha amiga e meu amigo, o difícil é se colocar como servo dele. Isso é que é difícil. É difícil. E os principais dos fariseus não assumiram, não confessaram Jesus como seu Senhor. Por quê? Porque eles iam perder, eles iriam, diz o texto aqui, eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Quer dizer, por uma razão ou por outra, eu não sei por que você tem algum receio de servir a Jesus. Talvez você tenha receio, como eu tinha na minha época, já era assim. Eu tinha receio de receber o Espírito Santo, de buscar e receber o Espírito Santo, e ao invés de vir sobre mim o Espírito Santo, viesse um espírito imundo. Então, isso me atrofiou, isso me levou a buscá-lo com mais tempo, com mais empenho, enfim, isso me atrasou. Não atrasou porque Deus sabe o momento certo. Mas outras pessoas não recebem o Espírito Santo porque têm medo de serem chamadas, de serem pichadas de crentes fanáticos, porque a ideia que se tem de uma pessoa que crê no Senhor Jesus é um fanático, é uma pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço, para baixo para cima, é uma pessoa que só fala de Jesus, é uma pessoa que se veste de maneira assim inadequada, ela se coloca aquelas roupas enormes até o pé e deixa a perna ficar cabeluda, sabe como é que é, né? Esse é o estereótipo das pessoas que são preconceituosas com
o cristianismo. E não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é a glória de Deus dentro de nós. Por exemplo, se você foi batizada com o Espírito Santo, o que me interessa não é se você fala em línguas ou não fala. O que me interessa não é também se você prega o evangelho ou não. O que me interessa é que você venha a ser a glória de Jesus onde quer que você esteja. Não só na igreja, porque na igreja é fácil. Na igreja é fácil ser fiel a Jesus. Difícil é ser fiel a Jesus, servo dele, do lado de fora da igreja. Que você tem que negar o pecado, você tem que negar a prostituição, você tem que negar a cobiça, o olho gordo, aquele olho grande. Sabe como é que é? As pessoas dentro da igreja são santinhas, do lado de fora, sabe lá como são, cada um sabe de si. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a glória de Deus. Você lembra quando Salomão inaugurou o templo que ele construiu para Deus? A glória de Deus desceu sobre o templo, o primeiro templo. Deus desceu sobre o primeiro templo, marcando, registrando a sua aprovação para com aquele templo, para com aquela casa santificada para ele. Então, essa foi a glória da primeira casa. Mas a glória da segunda casa não é o próximo templo que eles vão construir ou pretendem construir lá em Jerusalém. Não. É como está escrito no profeta Ageu. A glória da última casa, que somos nós. É a última casa. A última casa que Deus desce em toda a sua glória é o ser humano que foi redimido pelo sangue de Jesus, foi comprado pelo sangue de Jesus. É uma pessoa de fé, pessoa que vive a sua fé dia após dia após dia. E não só na igreja, mas no trabalho, em casa, na rua, no relacionamento com a família, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher. Então, quando a pessoa tem a glória de Deus dentro de si, essa pessoa, ela se exclui, ela é diferente das outras pessoas. No trabalho, ela não é mentirosa, ela não é enganadora, ela não vai para o banheiro, fica lá, no banheiro do trabalho, e fica lá só fazendo hora para passar a hora, enganando o seu patrão. Não, amiga e amigo, muito menos se ela é patroa ou patrão, se ela tem pessoas que trabalham para ela, então ela é correta na sua comunicação, na sua dedicação ao seu trabalho, ela paga o que é devido ao seu funcionário. Então, tudo combina perfeitamente, tudo há ordem. Por quê? Porque ela é de Deus. Ela não é só de Deus, ela é a glória de Deus desse mundo. Então, é por isso que os judeus principais ficaram de fora. Porque, embora tendo crido em Jesus, alguns judeus, muitos dos judeus creram em Jesus, mas porque não o confessavam, quer dizer, não disseram assim: olha, Jesus é o meu Senhor agora, eu deixei de ser servo de Moisés para ser servo do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, eles ficaram de fora. Porque, aí conclui o texto, amaram mais a glória dos homens, que é a glória da ostentação, da paparicação, etc. Você sabe como é que é. Dos louvores dos homens. Eles amavam mais a glória, esse tipo de glória que vem dos homens, do que a glória de Deus, que é o Espírito Santo. É muito legal isso, né? Poxa, isso é formidável, isso é maravilhoso. Porque, já pensou, minha amiga, você é a glória de Deus. Não interessa se o seu mundo está em guerra,
se do lado de fora há guerras, se você vive no meio de uma confusão danada, seja no trabalho, em casa, seja lá onde for, mas dentro de você a glória de Deus permanece. Você tem paz, você tem alegria, você permanece firme, inabalável, porque não importa as circunstâncias, os problemas, você é a glória de Deus onde você estiver. Agora mesmo você está me ouvindo, assistindo nesse momento. Se você é batizado com o Espírito Santo, você está entendendo perfeitamente essa palavra, com certeza, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Agora, se você não é batizado com o Espírito Santo, você começa a duvidar, mas e isso, bispo? E aquilo? Aí vem aquelas perguntinhas, sabe, aquelas perguntinhas tipo casca de ferida, que não acrescenta nada, mas são pessoas casca de ferida que estão por aí nesse mundo e que não atam nem desatam, não secam e nem ficam transbordando. Chega, sabe como é que casca de ferida? Casca de ferida. Pessoas que creem em Jesus apenas aqui, na cabeça, mas não o servem, não confessam, não vivem a vida de servos, servas de Deus. Entendeu? Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito, porque essa é a última que Deus me deu para distribuir para todo mundo. Quem crê será abençoado. Quem não crê já está condenado. Deus abençoe, então, em nome do Senhor Jesus. Amém.